Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Fiquei pensando, será que vale fazer o vídeo aqui de react dos corintianos, já que tem a volta ainda? Mas como não saiu um gol do Inter, gol do Corinthians no final, eu falei, acho que vale. Foi 2-0, não tá resolvido, mas, né, encaminha bem pro Inter aí não fazer cagada em Itaquera, né? Mas ainda tá em aberto. Mas vamos trazer o react dos corintianos e também trazer uma fala do Abel aí em relação ao Flamengo, essa guerra de narrativas, digamos assim, que a gente tá enfrentando e tem um capítulo novo a todo momento, tá? O vídeo do pós-jogo do Palmeiras é o anterior aqui, você pode assistir. Tem uma fala da Leila também e tem análise sobre a vitória do Palmeiras contra o Fortaleza na Copa do Brasil. O Palmeiras começou muito bem, né, na Copa do Brasil. Quem não começou bem foram nossos amigos corintianos, né? Vamos ver aí o gol. Acabou! Acabou no Beira-Rio! Parabéns aos envolvidos! Perdemos pro time do DVD! Perdemos para um dos maiores fregueses da história do futebol mundial, que é o Internacional de Porto Alegre, que é um freguesaço do Corinthians. Até DVD esses caras fizeram já. São freguês de carteirinha. Mas nós somos incompetentes. Nós somos ruins. Jogador ruim. Goleiro superestimado. Frangueiro. Falhou no gol dos caras. Em 5 minutos perdemos o jogo pros caras. Em 5 minutos. Esse Gabriel Paulista, esse pé de rato, já quis entregar no primeiro tempo, deu no pé do Carvoeiro lá. E o Carvoeiro é ruim pra cacete, porque esse time do Inter é ruim. Ele é ruim, eu vi tanto time bom do Internacional, mas esse time do Internacional é ruim, o do Corinthians é péssimo. Péssimo! Péssimo! Me dá raiva, a gente fica esperando a semana inteira, hein? Poupa jogador pra jogar no Brasileirão, pra jogar na Copa do Brasil. Poupa o time, poupa isso, poupa aquilo, pra fazer uma patifaria dessa. O Corinthians já tá eliminado, o Corinthians vai virar nunca essas oitavas de final. Tá aí, ó, esse bosta, esse Gabriel Paulista. Porcaria de jogador. O Corinthians só cisca pra essa galinha fica ciscando e não dá um chute na porra do gol. Vocês terão pra quê a semana inteira? Bando de palhaço. Acaba com o final de semana da gente, acaba com a porra da segunda-feira, na terça-feira. Aí o cara se enche de esperança porque vai jogar na quarta ou quinta-feira e vai tomar essa bugada. Cara, acabou o amor com o Hugo Souza, hein? Eu vou trazer um vídeo aqui, um post aqui, inclusive, pra vocês, daqui a pouco, de um corintiano falando do Hugo Souza que me surpreendeu. Vamos ver ele. O Silvestre, sempre ele. Ah, não, doido! Corinthians perdeu de novo. Corinthians perdeu de novo. Corinthians perdeu de novo. Corinthians perdeu de novo. Corinthians perdeu de novo, galera. Ah, não, doido! Eu gosto que o vídeo dele é basicamente isso mesmo. Cara, eu achava até que o Inter é favorito, especialmente por causa dos desfalques do Corinthians, né? Mas eu achei que ia ser uma zerinha apertada aqui, depois um empate lá, aqui, né? Lá no Sul, depois um empate na Arena Corinthians, mas não foi, né? Ó, eu não posso colocar, infelizmente, o gol, vocês podem procurar depois aí, mas achei falha do Hugo mesmo. Aí, ó, pô, dava pro Hugo Souza ter pegado, né? Aqui é flamenguista zoando, a Fiel vai aguentar o Hugo Souza quanto tempo? Aí, ó, esse aqui, ó, corintiano, tá? Bizarro que esse cara se tornou em 2026. Bizarro, totalmente displicente, deslumbrado, sem foco, só falha atrás de falha, só merda atrás de merda. Hugo Souza acorda pra vida que tu não é maior que o Corinthians e não vamos aliviar pro teu lado. Vamos ver o carinho da torcida aqui, ó. Olha lá, esqueceu o erro do Gustavo Henrique, que causa o pênalti. O Gabriel Paulista errou um monte de passe, né, de saída, né? Tudo começou naquela fala do Bidu, acharam que pelo título tava tudo bem. Aí o Bidu falou, tipo, que. Não sei se foi na eliminação do Paulista que eles. A eliminação não apagava os títulos que eles tinham conquistado, mas ficou bem estranha a fala, né? Elenco ruim, saiu um pior que o outro. Agora temos a versão completa dele. Mesmo a que surgiu e voou no Flamengo, subiu a cabeça, perdeu a noção e se queimou. Deixa eu ver aqui, ó. Aquela queda de rendimento dos times do Diniz. Aqui a piada sem graça, que o cara tá falando aqui, que ele teve uma fala homofóbica lá no The Noite, né? Mas você ouve falar pouco disso, né? Porque é com o Corinthians os caras dão uma abafada. Aí o cara falou, não vai reclamar do Garro também? Acabou o amor, hein? Acabou o amor com esse elenco
medianíssimo, medianíssimo, né, o elenco do Corinthians. E acho que ficou claro agora, né? É que a torcida do Corinthians demora, né, pra cair a ficha, assim, em relação a essas coisas. Ó, tem uma fala aqui de um cara que tem que trazer, né? Vessone, ó, 2-0, Lingard no André foi inacreditável. Ele entrou, né? Diniz errou feio, time tava bem, isso é mata-mata, não pontos corridos. Era Alan que vinha, inclusive, jogando bem. Essa troca foi tão idiota que eu me custo a acreditar, né? Ela errou o quê? Os gols não teriam uma relação com a mudança. Eliminado por esse time horroroso do Internacional que não ganha de ninguém. Olha lá, é por essas e outras que o nome Diniz é tratado como piada. Ele é muito sem noção, mas muito... Acabou o amor, hein? Vamos ver então. Vamos colocar na pesquisa aqui. Fernando Diniz para ver como que tá. Que ele tem esse ciclo, né? Olha lá, o próprio Vessone reclamando. Começou o ciclo Fernando Diniz, né? Que ele começa bem, depois começa a decair, né? Olha lá, Neto detona números de garro no Corinthians. Pífios e medíocres. Eu não posso colocar o vídeo do Neto aqui, tá? Porque já coloquei uma vez e deram strike no canal. Aí é meio perigoso, né? O Fernando Diniz se equivocou na alteração, na minha opinião. Belo planejamento do Diniz. Poupou os titulares contra o Atlético Paranaense, perdeu 2 pontos em casa, teve que voltar com o titular no segundo tempo, perdeu o Yuri, que é o único centroavante decente do elenco, e perde para o Inter e traz vantagem de 2-0. Então, um fim de domingo para nós palmeirenses muito bons, né? Muito bom, né? Palmeiras vence, Corinthians perde. Cara, eu falei aqui no outro vídeo, né? Caiu já Flamengo, caiu São Paulo, que são pedras no sapato do Palmeiras em mata-mata. Corinthians não é pedra no sapato do Palmeiras, mas é clássico. Então, né? E ano passado acabou eliminando a gente. Então, se o Corinthians cair, aí não sei, vai sobrar o Cruzeiro, né? Que é um bom time. O Cruzeiro empatou hoje que achar, mas deve resolver as coisas em casa. Tem Fluminense ainda, tem os times, o próprio Internacional, né? Mas Palmeiras vai se tornando aos poucos favorita nessa Copa do Brasil. Se vai ganhar outra coisa, favorita é uma coisa, se vai ganhar outra. Beleza? Vamos falar aí do Abel em relação ao Flamengo, mas antes um recado importante aí dos nossos parceiros, o Gringo, para você deixar tudo em ordem, tá? Chegou aí segundo semestre, todo mundo tendo que deixar o licenciamento em dia, mas você não consegue deixar o licenciamento em dia se você não pagar o IPVA. Então, para você pagar o IPVA com parcelamento, para não ter tanta dor de cabeça, que dá aquele valor à vista, você pode fazer isso com o Gringo, tá? E aí depois você pode também parcelar o seu licenciamento em 12 vezes e ainda ter o cupom 1000grau20 que você consegue aí 20% de desconto em parcelamentos acima de 10 vezes. Então você consegue deixar tudo em ordem, também ver se tem alguma pendência no seu CNH, tudo em ordem ali através do aplicativo que é de graça, tá? QR Code na tela, link fixado no comentário ou na descrição, você baixa o Gringo para iOS e para Android. Gringo, o melhor amigo do motorista. Vamos falar do Abel aqui, porque ele falou, tem 2 falas em relação ao Flamengo, mas vamos com essa aqui primeiro, que ele relembrou lá a final da Libertadores. Mas acho que temos todos memória curta. Temos todos muito memória curta. A final da Libertadores foi o ano passado. E há um asterisco que ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador de Palmeiras, vou falar nele sempre que vocês me fizerem essas perguntas. Esse asterisco, ninguém o vai apagar. E já disse ao senhor árbitro o que eu pensava sobre isso. Ao árbitro, porque já o defrontei. Porque no final da partida fui-lhe perguntar porque é que nem ele nem o VAR viram o que toda a gente viu. Portanto, não vou falar absolutamente mais nada. Vivemos num mundo de homens. E quando nós vivemos num mundo de homens, sabemos que há defeitos e virtudes que todos nós temos. Eu tenho muitos defeitos. Tenho algumas virtudes, mas tenho o Palmeiras, tenho o Corinthians, tenho o São Paulo, tenho o Flamengo. Vivemos no mundo dos homens. Se quisermos gente direitinha, vamos todos ao Vaticano e trocamos. A malta do Vaticano para que fique tudo direitinho, sem problemas nenhum. A gente troca. Vem buscar, se temos pessoas direitas. Nós vivemos no mundo dos humanos. E como mundo dos humanos que vivemos, vai haver erros, vai haver acertos. Agora, por isso é que eu disse aos nossos torcedores já várias vezes, não se deixem enganar por narrativas, estejam juntos, para não voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado. Para não voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado. E acho que a nota do Palmeiras é muito clara, e as imagens são muito claras. E já foi dito várias vezes por todos os clubes, umas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados. Agora,
Isto foi uma situação entre A e B, Palmeiras e Vitória. A-B. Não foi A-B-C. Foi A e B. A outra fala que eu queria trazer do Abel tava nessa daí também, que é esse do A e B, né? Que ele fala que o Flamengo meio que se intrometeu na conversa. É basicamente o que a Leila falou também, né? Na entrevista que eu trouxe dela no vídeo anterior, que vocês podem acompanhar. Mas o Abel realmente ele não vai esquecer dessa final da Libertadores. Eu acho que tá certo sempre que puder relembrar, porque isso não é falado, né? O Flamengo ganhou a Libertadores roubada, sim, não tem o que falar. Porque, tudo bem, o gol do Danilo, o Palmeiras falha defensiva e tudo mais. O Palmeiras não jogou nada, não chutou no gol, mas talvez com a expulsão do Pulgar, ou como aconteceu agora, né, com a expulsão do Carrascal no Maracanã, que a gente meteu 3-0. Muda completamente o jogo, tá? Não dá pra falar que não muda, porque muda e sim, ainda mais quando os times são muito nivelados, né? Igual quando a gente teve um expulso nosso contra a Chapecoense, que o nosso time é muito melhor que a Chape, então a gente conseguiu ganhar mesmo com um a menos. Mas nesse caso inverte-se as coisas, né? Mas é isso, cara. E o Abel falou ali também disso da intromissão do Flamengo em relação à nota do Palmeiras e tudo mais. É uma discussão que vai longe, tá? Vai longe, porque, por exemplo, hoje não aconteceu nada. Nada em Palmeiras e Fortaleza. Teve um lance que o jogador Fortaleza ia sair. Ele rouba a bola, né? Passe errado do Martinez. E ele dribla o Murilo faz a falta e toma amarelo. Muita gente tá falando que era pra vermelho porque ele ia sair na cara do gol. Só que o próprio jogador do Fortaleza dá um tapa pra cima, tipo, pra lateral, né? Porque ele já tá indo na diagonal, então ele tá o tapa, ele não ia sair na cara do gol. Então se o Murilo deixa ele passar, depois o Murilo consegue recuperar na corrida. O Murilo contra o Marlon Freitas, diferente se o cara estiver saindo de frente pro gol, né? É um lance bem diferente. Não é pra expulsão, mas eu tô vendo vários e vários posts, assim, alguns lances nada a ver a galera postando. Então vai ter muito isso. E aí a gente tem aquele problema, porque o Flamengo tem uma torcida muito grande que compra essa narrativa e tem muita gente que nem é flamenguista que compra também. Por isso que a gente tem que realmente defender o nosso, tentar, né, proteger o Palmeiras aí, a gente aqui como comunicador, vocês como torcedores, porque ninguém corre por nós, né? O contra tudo e contra todos não exagera de fato o que acontece em relação ao Palmeiras. Beleza? Mas até aqui, domingo perfeito, começo de semana muito bom. Então, ótima semana para todo mundo, ótima semana para nós. Se tudo der certo, lá no meio da semana a gente tá classificado e o Corinthians eliminado e a gente volta aqui com as reações, beleza? Deixa sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante. Tamo junto.